Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E hoje a gente vai viajar virtualmente por mais um espaço aqui da nossa cidade. Mas antes, nada melhor do que retomar aqueles cuidados diários, não é mesmo? Eu vou dar um tempinho para vocês lavarem as mãos. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete, abra a torneira, molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Bom, qual será o espaço que a gente vai conhecer hoje? Preste atenção nessas dicas. Observem lá, nós temos um espaço em que a gente vai para apreciar obras de arte. Próxima dica. Na parte externa deste local existe um imenso gramado verde. Que mais? Temos também ali neste local o desenho desta bailarina. É bem famoso. Será que você já sabe que espaço é esse? E por fim, na última imagem, a gente tem esse espaço na sua época de construção. Será que você sabe que espaço é esse? Bom, se você disse que é o Museu Oscar Niemeyer, você acertou. O Museu Oscar Niemeyer é muito conhecido aqui na nossa cidade, não é mesmo? Ele fica localizado lá no bairro Centro Cívico e ele possui mais de 7.000 obras nas áreas de arte, arquitetura, designer. Então tem muita coisa pra gente verificar lá, certo? Bom, você sabia que o Museu Oscar Niemeyer é considerado um dos maiores museus com área expositiva da América Latina? Então é um espaço realmente grande pra gente conhecer que fica aqui na nossa cidade. Ele fica aberto de terça a domingo, sendo que nas quartas-feiras a entrada é gratuita. E eles oferecem aos visitantes oficinas de arte e acesso a toda a área expositiva. Então você pode ir lá conferir quais são as obras que estão sendo expostas. Claro que nesse período de pandemia os horários estão bem diferenciados, é necessário a gente verificar isso antes de fazer a visita. Mas quando tudo isso passar, fica como dica para vocês conhecerem esse espaço. Ele foi inaugurado em 22 de novembro de 2002. E de lá para cá ele já teve mais de 350 mostras, tanto nacionais, internacionais quanto itinerantes. Por ano há cerca de 20 mostras e ao todo recebem cerca de 360.000 visitantes. É muita gente, não é mesmo? Não é à toa que esse espaço é muito grande. Mas como que essa história do museu iniciou? Tudo começou há muito tempo atrás, lá no ano de 1967, onde um arquiteto chamado Oscar Niemeyer projetou o que então hoje é considerado o prédio principal. Na época, esse prédio ele foi chamado de Edifício Presidente Humberto Castelo Branco. Anos mais tarde, cerca de 23 anos depois, as autoridades do estado decidiram transformar esse espaço num museu. E aí ela deixa então de ser sede de secretarias do Estado e passa a se chamar então Novo Museu. Contudo, nessa época recebe algumas modificações, onde foi construído essa parte aqui, que é o anexo bem conhecido como olho. Quem projetou esse anexo também foi o Oscar Niemeyer, olha só. Mas você aí de casa sabe por que é que existem os museus? Quando eu vou ao museu, o que eu posso encontrar por lá? Ah, exposições, obras de arte, mas quem será que organiza toda essa exposição lá no museu para a gente visitar? Quem vai contar um pouquinho disso pra gente é o nosso amigo Mika. Vamos assistir? Olá, amiguinhos! Eu sou o Mika
e estou aqui para tirar as suas dúvidas. Me contaram que vocês querem saber por que é que existem os museus, certo? Você aí de casa já foi a um museu? É lá que alguns objetos especiais são guardados e que poderemos ver depois de muito tempo. Tem museus com temas específicos. Podem falar de ciências, sobre a história de um país, futebol e muito mais. Também temos museus de arte, onde podemos encontrar fotos, pinturas, esculturas e um montão de coisas para todos verem. Sabe, pessoal, no museu nós podemos encontrar obras permanentes, ou seja, obras que ficam lá o tempo todo. E elas são chamadas de acervo, enquanto outras obras são temporárias. Ficam no museu durante um período e depois vão para outro lugar. Mas quem é que organiza as obras nas exposições? Você sabe? É o curador. O curador não é aquele que cura as pessoas. É aquele quem escolhe e organiza as obras em uma exposição. Que legal, pessoal! Adorei conhecer vocês. Tchau! Então, como a gente pôde observar no vídeo, a gente encontra nos museus diversas exposições. Essas exposições, elas podem ser temporárias ou permanentes, certo? Observem aqui essa imagem onde eu tenho o Memorial de Exposições do MUN. Sabe por quê? O MUN ele tem um setor chamado Museologia. E lá eles têm um historiador que faz toda a pesquisa e coloca nesse memorial de exposições todas as informações referente àquela mostra, seja o ano daquelas em que foram feitas as obras de arte, as informações sobre o artista, tudo isso você pode encontrar lá nas diversas exposições que já passaram pelo museu, certo? E o que a gente encontra nas exposições? Nós encontramos fotografias, gravuras, esculturas, desenhos e muito mais, não é mesmo? Bom, o setor de museologia, ele também é responsável por organizar as exposições que eles fazem com as obras do acervo do museu. Então, toda aquela parte da curadoria, de organizar aquelas obras, escolher o artista, as suas obras, a maneira como ela vai ser exposta, o tipo de luz naquele ambiente utilizado, então é esse setor que é responsável por isso. Olha só que legal, agora você já sabe que um curador, ele fica responsável por essa parte. Bacana, não é mesmo? Bom, mas ali nas exposições, a gente também consegue observar, ao lado de cada obra de arte apresentada, uma espécie de ficha técnica, onde eu vou ter aquelas informações básicas daquela obra, como o nome do autor, o tipo de material que foi utilizado, o ano em que ela foi feita. Então, essas informações a gente consegue encontrar ao ladinho da obra. E que tal agora a gente conhecer uma das mostras presentes lá no MUN, através de um tour virtual? Vamos assistir?
Olha só que bacana! Entre essas e outras exposições você pode encontrar lá no museu. Mas você já parou para analisar o cenário da nossa aula de hoje? Digamos que aqui a gente tem uma espécie de uma mostra. Essa mostra chamada Aprendendo Online. Afinal de contas, nós tivemos que nos reinventar no último ano, não é mesmo? A nossa casa acabou se tornando a nossa sala de aula. Os professores entraram nas casas de vocês através da telinha do celular, da televisão, do computador, não é mesmo? Aqui é como se fosse uma parte do meu acervo. São livros, objetos, bonecos que foram utilizados para trazer para você aí de casa diversas aulas diferentes. Afinal de contas, a gente conheceu muitas culturas, viajamos virtualmente por diversos espaços da nossa cidade, nos movimentamos em algumas aulas, viramos artistas em outras aulas, cálculos e mais cálculos realizados, muitas histórias foram nos lidas, não é mesmo? Olha só, será que você consegue reconhecer algum desses objetos presentes aqui em algumas aulas que vocês assistiram? Por exemplo, será que você não teve aula em que foram usados esses alvos matemáticos? Unidade, dezena, centena, será? Bom, livros, histórias. Qual será que foi a sua história preferida? Lembram em uma das aulas que você conheceu um pouquinho sobre a história do Beethoven? Você também naquela aula produziu um instrumento de chacoalhar? Tá lembrado disso? Olha quanto livro utilizado para produzir as aulas para vocês. Máscaras de teatro, teatro de sombras, chapéu de mágico. Lembram dessa aula? Outro chapéu de um artista famoso da época do cinema mudo, Charlie Chaplin. Lembra dele? E animais, a fauna, a flora. Quantos animaizinhos você não teve a oportunidade de conhecer? Lembram dele? O serelepe? As abelhas. Olha só, estudamos muito sobre elas, não é mesmo? E quem aí de casa teve a oportunidade de fazer esse telefone aqui de fio? Olha só que legal. Ou relembrar aquelas brincadeiras antigas que não envolvem as novas tecnologias, não é mesmo? Esse aqui, ó, o tão famoso esqueleto, quantas aulas ele não participou, não é mesmo? Olha só, ele ganhou até um figurino diferente, um chapeuzinho. Que bacana, né? E dessa aula de matemática aqui, vocês se lembram? Você lembra o que foi feito com elas? Bom, aqui está uma partezinha desse acervo, onde diversos professores contribuíram para a aula de hoje, para você aí de casa relembrar todo esse período que a gente passou junto, não é mesmo? Mas, para eu montar todo esse espaço expositivo para vocês, digamos que eu fui a curadora aqui dessa exposição, não é mesmo? Eu tive que parar para analisar o espaço que eu tinha disponível para distribuir esses materiais. E é assim que acontece no museu. Então, cada museu possui a sua estrutura e, com base nela, as mostras elas são montadas para os visitantes conhecerem. Mas como é que é a estrutura do MUM? Será que você conhece? Observem lá. O MUM, ele possui aquela parte que é o prédio principal, formado por grandes linhas retas, onde a gente pode encontrar o térreo, né? Onde a gente tem a entrada, a bilheteria, o café. Temos também o primeiro piso, onde nós temos diversas salas expositivas, onde essas mostras são montadas. Temos também lá a parte do subsolo, que dá acesso à parte externa do gramado, onde nós temos também um espaço de exposição. Temos lá a tão famosa Torre do Olho, né, que é aquele anexo que foi construído anos mais tarde, que também tem uma área expositiva. Encontramos lá também o gramado. Esse gramado ele é bem conhecido, também chamado como Parcão, você já ouviu falar? Muitos visitantes, muitas pessoas, muitos curitibanos vão aos fins de semana nesse parque com os seus pets e acaba até virando um evento, um encontro entre os animais e seus donos. Claro que nesse momento de pandemia,
essa tradição ela acabou se modificando. Mas quando tudo isso passar, você com certeza pode ter a oportunidade de ir lá com o seu animalzinho. Olha só que legal. Agora, para a gente identificar todas essas partes do Museu Oscar Niemeyer, eu trouxe um vídeo para vocês. Vamos assistir e identificar esses espaços no vídeo? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Museu Oscar Niemeyer. Localizado no bairro Centro Cívico, esse museu, também conhecido como MON ou Museu do Olho, abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional, com obras nas áreas de artes visuais, arquitetura e design. Considerado o maior museu de arte da América Latina, o MON conta com um espaço de cerca de 35 mil metros quadrados de área construída. A cada ano, são realizadas mais de 20 mostras que juntas recebem um público superior a 360 mil visitantes. Desde sua abertura, o museu já realizou cerca de 350 mostras nacionais, internacionais e itinerantes. A história do MON teve início em 1967, quando o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer projetou o que é hoje o prédio principal, que foi inaugurado em 1978 e chamado de Edifício Presidente Humberto Castelo Branco. Em 2001, 23 anos depois da sua inauguração, as autoridades do estado decidiram transformar aquele grande espaço em museu. E em 22 de novembro de 2002, juntamente com a construção do anexo Olho, também projetado por Oscar Niemeyer, o edifício deixou de ser sede de secretarias de Estado para se transformar no novo museu, como foi inicialmente batizado. O prédio principal, com um estilo moderno, estruturado a partir de linhas retas, apresenta 3 pisos: subsolo, térreo e primeiro pavimento. A torre, que ficou conhecida popularmente como Olho, totaliza o complexo. No térreo, também encontramos a bilheteria, o salão de eventos, o MON Café e a MON Loja. No primeiro piso, há 9 salas expositivas, que abrigam a maioria das exposições. O ambiente pode ser acessado por meio de escadas, rampas ou elevador. Já no subsolo, encontramos o pequeno auditório e o espaço Niemeyer, que consiste em uma exposição permanente de projetos, fotos e maquetes de obras desse grande arquiteto. Nesse mesmo piso, também ficam a sala expositiva Galeria Niemeyer, o espaço da ação educativa, onde são realizados cursos e oficinas, e o Pátio das Esculturas, que abriga a exposição permanente de algumas obras que pertencem ao acervo do museu. Por fim, em frente ao edifício principal e internamente ligado a ele por um túnel, encontramos o anexo conhecido como Olho. Com 30 metros de altura, esse edifício é composto por 4 pavimentos, que acomodam o salão principal, com cerca de 1.500 metros quadrados para exposições, e o espaço Araucária. Na parte externa do museu, há um grande gramado, conhecido como Parcão, onde as pessoas costumam passear com seus pets. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. E aí, que legal? Gostou? Você já teve a oportunidade de conhecer esse museu? Vocês viram quão grande ele é? Quanto espaço ele tem disponível para os seus visitantes? É muito comum estudantes irem até lá, grupos de teatros ensaiarem, estudarem naquele espaço disponível. Legal, né? Mas você pode estar aí se perguntando, nessas mostras eu tenho obras de arte que são muito antigas? Que foram feitas há muito tempo atrás ou não? É só coisa da atualidade? Claro que não, não é mesmo? A gente tem obras que foram feitas há muito tempo atrás. Mas como será que essas obras permanecem intactas? Elas não estragam com o tempo? Bom, para isso, para que as obras permaneçam intactas e disponíveis para nossa apreciação, o museu ele conta com um setor de acervo e conservação. Ele é responsável por manter todas essas obras de arte de uma maneira adequada, conservada, para que ela não estrague. Por exemplo, quando a gente vai a uma mostra, geralmente nós não podemos encostar naquelas obras de arte.
Por exemplo, a nossa mão, por mais limpa que ela pareça ser, ela é oleosa. E aí, ao encostar nessa obra de arte, a gente pode estar colocando essa oleosidade, estragando essa obra de arte, porque pode gerar fungos lá. Então, esse é um dos motivos da gente não poder encostar. Você sabia que também a questão da temperatura da sala expositiva influencia na conservação dessas obras de arte? Então, esse setor de conservação, eles analisam toda essa questão. A questão da luminosidade também interfere na conservação dessas obras de arte. Então, tudo é muito bem pensado e estudado para que se mantenha essas obras de arte intactas ao longo do tempo. Até porque é muito bacana você ir ao museu e você imaginar o período que aquela obra de arte foi feita, em que contexto histórico, né, ela foi produzida, não é mesmo? Além disso, a gente tem a reserva técnica, que é onde fica toda essa parte do acervo guardado, também tudo pensado e climatizado para que se mantenha essas obras de arte intactas. Quando a obra de arte ela chega até o museu, esse setor de acervo e conservação, lá na parte do laboratório, faz uma análise dessa obra de arte. Para que eles façam isso, eles usam alguns tipos de equipamentos. Entre eles, eles usam um microscópio. Para que serve? Por que eles usam esse microscópio? Para eles analisarem a fundo aquela obra de arte e perceberem se há presença de fungos, se há presença de rachaduras, a profundidade daquela rachadura, para que daí ela vá para a área do restauro, para ela ser restaurada, ou seja, para eles conseguirem, né, de certa forma, corrigir essas imperfeições na obra. Esse processo de restauro é algo que exige muito trabalho, equipamentos e pessoas qualificadas para isso, para que só depois essa obra de arte esteja disponível para nossa apreciação. Olha só que legal, pessoal! E você de casa pode estar se perguntando, Museu Oscar Niemeyer. Quem foi Oscar Niemeyer? Você conhece? Já ouviu falar? Prestem atenção ali, ó. Oscar Niemeyer foi um arquiteto renomado, conhecido tanto no Brasil quanto em outros países. Ele nasceu no Rio de Janeiro e veio a falecer com 104 anos. Olha só que legal. Oscar Niemeyer, nas suas entrevistas, sempre dizia que ele gostava de surpreender. Ele queria fugir do comum. E ele tinha uma grande apreciação por curvas. Curvas essas que a gente consegue observar nos projetos feitos por ele. É verdade. O Oscar Niemeyer, pessoal, ele participou de projetos tanto no Brasil quanto fora do país que são conhecidos até hoje. Por exemplo, há projetos dele na França, na Itália e aqui no Brasil. Quais serão os tipos de projetos que ele participou? Além, claro, do Museu Oscar Niemeyer, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês conhecerem. Observem lá, Catedral de Brasília e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Já conheceu esses espaços, nem que seja pela televisão? Olhem, observe o tipo de curvas utilizadas para a construção desses espaços. Foge um pouco daquilo que a gente diz que é tradicional, não é mesmo? Oscar Niemeyer sempre pensava na apreciação das pessoas àquele espaço, que ele tinha que trazer muito mais do que aquele conteúdo que tem dentro. Então você já chega nesse espaço apreciando e pensando que tipo de mensagem esse espaço pode trazer para a gente. Inclusive a gente pode analisar o olho. Qual será que foi a intenção de construir com aquele tipo de curva? O que será que ele quis trazer para a gente? Fica uma reflexão para você aí de casa pensar. Será que realmente era um formato de olho? Bom, pessoal, como a gente falou de museu, a gente falou de diversas obras de arte, eu vou deixar uma sugestão para você aí de casa. Que tal você reunir o seu acervo pessoal desse período de aprendendo online? Que tal você fazer uma exposição? Faz uma exposição na sua casa com os materiais que você produziu durante as aulas. Escreve aquilo que você aprendeu, o que mais te chamou a atenção. Aqui na minha exposição eu tenho algumas fotografias de estudantes durante esse período, produzindo os materiais solicitados, lendo os livros sugeridos, fazendo os cálculos, as atividades. Olha só que legal. Você pode, de repente, fazer um desenho ou um resumo da sua história preferida, que foi contado durante as aulas, e colocar no espaço expositivo. Escolhe
aí na sua casa um ambiente que vai ser um ambiente que você vai trazer a sua amostra do seu aprendizado online no ano que passou. Faz como a professora fez aqui, reúne todos os objetos que você tem e aí você consegue estar relembrando as aulas que você teve, não é mesmo? Bom, pessoal, é muito legal relembrar e poder ver que a gente conseguiu superar diversos obstáculos no ano que passou, não é mesmo? Que a gente conseguiu, sim, aprender muita coisa. Aí, através da telinha, em casa, no quarto, na sala, com a ajuda da família, não é mesmo? Quando você realizar a sua exposição na sua casa, e se você tiver oportunidade, tira uma foto, faz um vídeo e envia pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um prazer estar com vocês novamente e até a próxima. Tchau! Ai.